Meu querido amigo, pastor Flávio Borges, seja muito bem-vindo e que Deus o abençoe. Amém. Bom dia, Axa. Bom dia a todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã, manhã de acordamos cedo para adorar, né? Então, para que a gente ganhe bastante tempo, né, nessa reflexão, eu queria convidar você a abrir a Bíblia também, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Iremos ler a partir do versículo 4, e na minha versão, na revista aí atualizada, diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra, verso 7, caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E o verso 8, outra afinal, caiu em boa terra, e cresceu, e produziu a cento por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui está uma das parábolas bem conhecidas, das mais conhecidas, né? A parábola do semeador, que certamente encerra grandiosas lições, né? Na verdade, poderíamos ter uma semana de oração somente em cima dessa parábola, né? E ainda assim não conseguiríamos esgotar as preciosas lições que o Senhor Jesus nos traz ao contar essa parábola. Mas vamos nos deter apenas aqui a alguns pontos, né? Um ponto principal dessa parábola, e nesses minutos que nós temos aqui, é, vamos ver o versículo 4, melhor, o versículo 5. Começa com a expressão, né? No enunciado da parábola, Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas é cheio de detalhes, né? Parece que ele foi elaborado com o objetivo de trazer grandes revelações através dos detalhes, né? Então, o semeador saiu a semear. Como eu disse, é digno de nota que não diz um semeador, né? Não é um semeador. Quando Cristo diz o semeador, esse artigo definido e não o indefinido, né? O um é o semeador, na verdade ele está se referindo a ele próprio, né? O semeador que sai a semear é o próprio Cristo, é aquele que fazia parte do conselho celestial, que habitava no íntimo do santuário celestial. Ele é o semeador. Ele é o revelador da verdade de Deus no mundo desde os dias de Adão. Quem falava face a face com Adão era Cristo. Quem entrega as tábuas da lei para Moisés é Cristo. Quem desde sempre se comunica com o homem, a divindade que se comunica com o homem, a parte da divindade, é Cristo. É o elo de ligação entre Deus e o homem, é o mediador, o único mediador entre Deus e o homem, sempre Cristo. E é Ele quem revela quem Deus é, como Deus é. Cristo é a suprema revelação de Deus. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os homens queriam saber quem era Deus. Os discípulos perguntam: mostra-nos o Pai. Cristo diz: mas eu estou aqui, olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Cristo e a sua missão de semeador não foi bem compreendida pelos homens do seu tempo. Infelizmente, ainda não é hoje. Quando Cristo conta a parábola do semeador, ele o faz em resposta às grandes expectativas que os homens do seu tempo, inclusive os apóstolos, tinham a respeito do seu reino. Eles acreditavam que esse reino seria um reino imposto pela força. Jesus, afinal de contas, um dos seus títulos era Jesus, filho de Davi. O Davi, o grande guerreiro, o conquistador, o libertador.
Era isso que se esperava de Jesus. Talvez ele não tenha sido reconhecido exatamente por conta dessas altas expectativas, né? Um reino implantado, imposto pela força do Messias, que retiraria, puxaria a espada de Davi e baniria os imundos romanos, né? Do, 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 sua localidade, do seu país, e começaria um novo reinado messiânico, de glória para Israel. Esse era o pensamento. Mas quando Cristo diz, eis que o semeador saiu a semear, ele já mostra que ele não veio como um rei, né? Pelo menos não o rei que eles imaginavam, mas apenas como um semeador. Ele veio não para levar seu povo a grandezas temporais. Como semeador, ele vem para espalhar uma preciosa semente. E ainda no verso 5 ainda diz, né? Eis que o semeador saiu, né? A expressão é saiu a semear. Bem clara essa expressão, porque para executar ou exercer, melhor dizendo, a função de agricultor, de lavrador, de semeador, naqueles dias, a pessoa tinha que sair da cidade, porque as cidades eram muradas. Então, os plantios não eram feitos exatamente na cidade, tinha que ser feito lá no campo. E as cidades eram muradas para proteção contra exércitos inimigos, contra salteadores, né, contra ladrões, né, assaltantes, hordas de salteadores que estavam por ali o tempo todo. Cidades eram fechadas, eram protegidas, animais ferozes, a cidade era protegida. No momento que alguém iria cultivar a terra, os portões da cidade deveriam ser abertos, ele teria que pedir uma autorização para sair, para abrir a porta da cidade e os portões eram abertos, ele saía e os portões eram fechados atrás dele, ficava sozinho, sozinho à mercê do tempo, das intempéries da vida. E ele ficava em solidão, semeando, né? Trabalhando, produzindo ali. Então, Cristo, de fato, é aquele, o semeador celestial, que sai da proteção, do cuidado, que deixa o seu lugar, o seu lar seguro, deixa o trono, deixa a glória que possuía junto ao Pai, antes que o mundo existisse. Ele deixa a sua posição no trono do universo e vem a este mundo, sai de lá e vem a este mundo escuro, perigoso, para semear a verdade sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre como é Deus. A missão do semeador é mostrar como é Deus. Desde a queda do homem, Satanás vem inventando um monte de mentiras, um monte de fake news sobre o caráter de Deus, sobre como ele é, como Deus é. E Deus é pintado como um tirano, um ser vingativo, um Deus mau, um Deus perverso, um Deus cruel. Ele é pintado assim. E nós, seres humanos, somos atraídos por essas mentiras, somos conquistados por essas mentiras. Ficamos alienados da verdade de Deus. A mentira alcança o nosso coração, cremos muitas vezes na mentira e cremos em Deus como um Deus assim. E às vezes ensinamos para nossas crianças, não, não faz isso porque Deus castiga. E somos acostumados a ver a Deus, não, às vezes apenas como uma figura assim abstrata, né? Mas na maioria das vezes como um severo juiz, como um policial cósmico, como aquele que está buscando, procurando, indo atrás dos nossos erros, apenas para nos castigar, como se o Senhor tivesse prazer nisso, como se Deus fosse assim. Na parábola do semeador, Jesus nos mostra que Jesus se mostra como aquele que veio para revelar a pessoa do Pai. No capítulo 15, nós lemos o capítulo 8. No capítulo 15, ainda de Lucas,
no versículos 1 e 2, diz assim, espero que o microfone aqui do computador não esteja captando no som. Eu moro aqui perto de uma esquina, né? E passa carros o tempo todo, principalmente muitas canas de açúcar aqui nessa região. Aí passa aqueles caminhões e faz um barulho. Espero que não esteja incomodando os irmãos. Capítulo 15, no versículos 1 e 2 diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores. Aqueles homens acreditavam, olha que são líderes religiosos, guardiões das verdades de Deus, né? Mas eles acreditavam que a graça de Deus não deveria ser desperdiçada por aqueles que não valem a pena, pecadores. E eles estavam indignados ante a ideia de que Deus pudesse se interessar por pecadores, pelos pecadores. As palavras de Jesus, as ações de Jesus chocaram aqueles líderes religiosos do seu tempo. Eles ficaram chocados com aquela. Não era assim que eles agiam enquanto líderes religiosos. E não era isso que eles pensavam de Deus. O ministério de Cristo, ele, semeando a verdade de Deus, ele atraía pessoas a ele, né? Ele atraía todas as pessoas que estivessem interessadas no cuidado de Deus. Ouvia as palavras de Jesus. E Cristo foi atraindo pessoas das quais aqueles religiosos nunca se aproximavam. Quem eram? Os enfermos, os pobres, os samaritanos, os publicanos, as prostitutas. Essas pessoas todas eram atraídas para Cristo. Pessoas que eram marginalizadas pelo sistema religioso e social dos judeus. O que ofendeu mais aqueles líderes não era exatamente a resposta daquelas pessoas a Jesus, mas a resposta de Jesus a elas. Eles vinham a Jesus e Jesus os aceitava, e eles estavam com eles. Jesus se associava com eles. É por isso que a acusação é aqui diz, né? Murmuravam os fariseus, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Observe que era uma acusação dupla. Não apenas, não apenas os recebia, como buscava ter intimidade com eles. Como é que pode um verdadeiro servo de Deus estar buscando essas pessoas, estar atraindo essas pessoas e dando vez a essas pessoas e dando moral para essas pessoas? Esse era o pensamento. É por isso que Jesus conta, em resposta a eles, conta nesse capítulo 15, ele conta três parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas queriam demonstrar exatamente o contrário do que aqueles homens pensavam. Deus não aceita os pecadores. Deus os rejeita. É assim que eles pensavam. E Jesus mostra que, através da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, né, do filho pródigo, através dessas três parábolas, ele mostra que o coração do pai se parte de tristeza, de saudades daqueles que se perdem, daqueles que estão distante dele, e explode em alegria quando eles são reencontrados. A ênfase do ministério de Cristo era revelar o amor de Deus. Jesus, como semeador, ele queria mostrar que Deus não é simplesmente o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo. Ele, diferente de tudo e de todos, ele é um Deus que ama. Essa, irmãos,
é a essência do Evangelho. Nós costumamos dizer, né, que o versículo mais importante da Bíblia, alguém já disse que se a Bíblia fosse queimada, sobrasse somente esse versículo, já seria suficiente para encontrarmos o caminho da salvação. João 3,16. Começa falando do amor de Deus. Que Deus amou. É Cristo quem diz. É Cristo quem recita esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja o amor de Deus. João diz, essa é João, primeira carta de João, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. A mensagem da Bíblia é a mensagem do amor de Deus. Não existe força mais poderosa, irmãos, no universo do que o amor de Deus. E nós temos, talvez, relativizado o amor de Deus em nossa mensagem. Ao pregarmos às pessoas, ao falarmos do Evangelho de Jesus, nós talvez estejamos relativizando. Não é muito incomum nós ouvimos expressões como essa, uma das mais conhecidas é Deus é amor, mas observe que essa assertiva, né? Acho que não sou muito bom em aulas de português, né? Mas quando você diz o mais, né? Quando você diz mais, você enfraquece toda a força daquele que você disse, daquilo que você disse antes, né? Falando de tal é gente boa, mas, né? Deus é amor, mas também é justiça. É como se a justiça de Deus não fosse amor. Como se a justiça fosse uma coisa ruim. E nós acostumamos a ver a justiça como uma coisa contra nós. Mas a justiça de Deus é a nosso favor. Observe, por exemplo, um tribunal comum, um tribunal humano. Você percebe que no tribunal tudo está a favor do réu? E a impressão que a gente tem quando a gente fala em julgamento, tribunal, é para estar tudo contra o réu? Não. Ali o julgamento foi instaurado em favor do réu. É por isso que tem, aqui no Brasil, não sei como é que nos outros países, mas no Brasil tem a questão, eu acho que nos outros países é parecido, né? Semelhante, né? Tem as instâncias. Se o réu é condenado em uma instância, ele pode apelar para a segunda, ele tem direito de apelar. E na nossa Constituição diz que ninguém pode ser considerado condenado antes que termine o julgamento. O julgamento vai tentar encontrar um jeito de mostrar sua inocência. Em nossa Constituição aqui, todos são inocentes até que se prove o contrário. No julgamento, o promotor público, né, o juiz de acusação, ele vai fazer de tudo para condenar. Mas ali vai ter um advogado que vai fazer de tudo para absolver. É uma parábola, o julgamento humano, mesmo porque o nosso julgamento ele é injusto e comete um monte de injustiça. O julgamento de Deus ele é justo. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, você vai estar salvo. Você já está salvo. E quando comparecer diante do tribunal de Deus, a sentença vai dizer, qual é a sentença? Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem condenação. A justiça de Deus é uma face também do seu amor. Ele nos julga porque ele quer nos salvar, porque Deus nos ama. Essa é a mensagem principal do Evangelho. E nós queremos o tempo todo trocar a essência da mensagem do Evangelho apenas por doutrinas. Nós queremos ensinar doutrinas apenas. Não que a doutrina seja uma coisa errada, não, a doutrina é o amor de Deus que se revela nos seus mandamentos, a lei do amor. Que se você obedece esses mandamentos, você vai estar protegido. Os 10 mandamentos estão a seu favor, não está contra nós. O mandamento de Deus está a nosso favor. É o amor de Deus.
As três parábolas que Jesus conta mostra que Deus sofre quando aqueles que são objetos do seu amor se perdem, quando estão distante dele. O alvo das parábolas aqui, dessas três parábolas, não é falar simplesmente daquilo que fora perdido. O alvo das parábolas, das três parábolas que Jesus conta nesse capítulo 15 de Lucas, é focar no caráter daquele, daquele que perdeu. Esse é o alvo. É mostrar quem é, como é que ele reage. As três parábolas revela Deus e revela seu amor. Você já viu algum pai, já viu esses vídeos, ouviu ao vivo os pais e mães que perdem seus filhos em praia? Não foram poucas vezes que assisti vídeos como esse. O desespero que já me levou até, me emocionei algumas vezes. O desespero que eu sou pai. E pergunta para um, você viu um garotinho, uma garotinha assim, assim, vai um e no outro, e corre atrás, e o semblante, o rosto carregado, a angústia de um filho por um filho perdido. Eu já perdi uma vez o meu filho, com 3 anos e meio, lá no Pará, estado do Pará, cidade de Jacundá. 3 anos e meio, ele saiu da igreja. Não sei como é que permitiram, ninguém viu. Ele saiu pelo meio de todo mundo. E eu desesperado procurando. Eu peguei o carro e saí procurando pelas imediações, não tinha mais onde procurar na igreja. Fui na direção de casa e encontrei, já havia atravessado umas 2 ruas. E ninguém percebeu aquele garotinho andando. E quando o vi andando, cabeça baixa, sabendo para onde estava indo para casa, estava indo para casa. Coloquei no carro e disse: Flavinho, você está indo para onde? Você tinha que estar na igreja, Flavinho. Ele disse: aquela não é minha igreja. A gente tinha poucos meses que a gente tinha sido transferido de uma cidade lá no Pará para uma outra cidade. Aquela não é minha igreja. E, em atitude de revolta, ele disse: vou para casa. E o meu desespero da mãe, né, com seu filho perdido, é assim, irmãos, que Deus reage. Quando o seu filho está distante dele, as três parábolas mostram que os bens perdidos não são esquecidos, não perdem seu valor. Nos três casos, não é um servo que é mandado para buscar o bem precioso, é o próprio dono que vai atrás. É Deus com seu amor que vem atrás de nós. As Escrituras mostram Deus como aquele que é capaz de se sacrificar por amor. Foi isso que Jesus veio fazer como semeador. Foi mostrar isso. Deus é assim. Ele ama de tal maneira que sim, que entrega seu filho para que todo que nele crê não morra. Como servos de Deus, precisamos nos tornar semeadores da verdade de Deus, dessa verdade de Deus, a maior de todas as verdades de Deus, o seu amor. Um Deus que ama e ama para sempre, ama eternamente e quer ver seus filhos perto dele. Como semeadores da verdade de Deus, como Jesus fez, devemos nos aproximar das pessoas, não importa quem elas sejam, não importa o que a sociedade diga delas, todas elas são objetos do amor de Deus. Não permitamos que a nossa cultura religiosa, a nossa cultura social, como nos dias dos apóstolos, afastavam as pessoas marginalizadas, aqueles que não tinham nenhum valor. Esse é como com eles nos aproximemos dessas pessoas, nos aproximemos daqueles que talvez sejam os mais rejeitados em nossa sociedade. Nos aproximemos deles e permitamos que o amor de Deus, ao inundar nosso coração, possa transbordar, como se diz na sala 57, né? Possa desaguar para eles, que eles sejam atraídos para Deus
pelo amor que vem em nós, o amor de Deus em nós. Que nós o amemos, como João diz, João que um dia fora o filho do trovão, que foi atraído, foi conquistado pelo amor de Deus, a maior força que existe no universo, e se tornou o discípulo do amor. É ele quem diz: filhinhos, amemos não apenas de palavras ou de língua, mas de fato e de verdade. Que neste dia o Senhor nos deu oportunidades de semear a sua verdade, o seu amor diante das pessoas. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o amor de Deus. Que nós sejamos como Jesus era. Como é que Jesus era, irmãos? Um sábio, um grande médico, um grande profeta. Jesus era um homem bom. Era isso que Jesus era. Isso que atraía multidões para ele. Sejamos isso. Que nesta manhã o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos faça ser bons, como Jesus era. E que essa verdade nos torne semeadores do caráter e da verdade de um Deus maravilhoso que nos ama e ama eternamente. Gostaria, você, de pedir ao Senhor que o inunde, que a inunde com o seu amor, que encha o seu coração do seu amor, que possamos olhar a todos como o Senhor olha, como Deus olha. Você gostaria de fazer isso? Então vamos orar. Querido Deus e querido Pai, louvamos o teu santo e bendito nome pelo teu amor, amor incondicional, a despeito de quem eu fui, a despeito de quem eu sou. O Senhor me ama e o seu amor deseja moldar de todos nós, deseja nos moldar, nos transformar em pessoas diferentes do que somos, do que fomos. Que possamos nos tornar, ó Deus, semeadores da tua verdade. Como Jesus Cristo, saiamos a semear a verdade de Deus, não apenas através de nossas palavras, através de nossa vida, através do nosso olhar. De maneira que nós vamos olhar para cada pessoa que entrar em contato com Deus hoje, possamos revelar a Deus. E que assim, ó Deus, possamos de fato ser pregadores do teu evangelho. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.